Não tem como você servir a dois senhores. Aham. Ou você serve a Deus, ou Isso. você serve às riquezas. Olá, pessoal. Estou aqui com uma amiga, esposa de um amigo, empresária, cantora, evangelista, Paula Baluarte. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagino, o prazer é todo meu de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Imagino que tem bastante coisa pra gente contar pra gente, né, pessoal. E eu tenho muitas curiosidades também, né? Apesar da gente ser amigo, tem coisas que a gente no dia a dia a gente não fala, né? Sim. Então vou aproveitar esse momento agora aqui pra confrontar. Vamos lá. Paula, eu sei um pouco do seu testemunho, mas eu queria que se você falasse de uma forma resumida, porque a gente vê os desafios, né? Eu tenho amizade com algumas pessoas que são cantores gospels. É gospels que fala mesmo, gospel. né? Gospel. E eu vejo, assim, o desafio de vocês no dia a dia, né? E eu queria que você me falasse como que foi essa mudança, né? De cantora do mundo, né? Para cantora gospel. E quais são... O que mudou? O que te fez mudar isso? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades, né? Outra coisa também, tem a questão que eu vejo muito que bate de frente, inclusive com evangélicos mesmo, né? A questão de cobra, não cobra, como que é isso? Trabalha para Jesus ou trabalha para você? Como que funciona? Então vamos começando, me fala aí como é que foi essa mudança, né? E que desafio, como que é isso? Conta pra gente aí. Bom, Marcos, o pessoal sempre pede para eu contar o testemunho, né? Eu vou tentar resumir o máximo possível para você, né? Simplesmente para demonstrar o que aconteceu, na verdade, foi uma mudança de propósito, né? Foi uma mudança de vida, de mentalidade, de nascer de novo mesmo. Né? Eu sempre cantei desde que eu era criança, então eu comecei cantando na igreja ainda, quando meus pais me levavam. E depois eu continuei cantando, tive a oportunidade de estar em eventos, né, lá no meu estado, que eu sou do Tocantins, né, natural de lá. Então, comecei a cantar nesses eventos ainda da idade, assim, da sua filha, da Isabela. Era muito criança ainda, né, a partir dos meus 9, 10 anos de idade. Então, eu comecei cantando, assim, inocentemente, músicas, né, naquela época, Sandy Júnior, aquela coisa de criança, aquele sonho, né, que eu sempre gostei de cantar. Não me lembro de quando eu comecei a gostar, porque eu era muito criança, eu tinha 4, 5 anos de idade, quando eu já cantava na igreja. Então, eu sempre falo que foi algo mesmo que o Senhor me entregou desde que eu nasci, né? Então, comecei a cantar e aí, a partir daí, eu fui crescendo e eu fui já ganhando dinheiro e fazendo shows, né? Era bonitinho, na época eu era criança, depois eu fui ficando adolescente, eu fui crescendo e construí uma carreira mesmo, né? Comecei a cantar. Não vou dizer para você que houve algum momento que eu me desviei, assim, eu não quero Jesus, eu quero a minha carreira. Não foi algo assim que foi acontecendo naturalmente, né? Eu fui batizada mesmo com o Espírito Santo a primeira vez, eu era criança ainda, eu tinha uns 8 anos de idade. Você é de família evangélica? Sim, a minha família, ela é um lar cristão, né? Assim, meus pais, eles não são aqueles cristãos mesmo, assim, de ir pra igreja, mas eles sempre iam na igreja, me levavam, né? Eles são, hoje, meu pai batizou agora ano passado, enfim. Mas eles sempre tiveram essa base, né? De me levar pra igreja, sempre buscaram o Senhor. Então, eu tive esse batismo e eu já sabia qual era a sensação de ter o Espírito Santo dentro de mim, né? Mas eu continuei essa carreira e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não tive naquela época ninguém para me direcionar, né? Falar assim, olha, use os seus dons para o Senhor, Deus te chamou, foi para isso. Não, foram acontecendo. Os meus pais também, ali na ingenuidade, foram me apoiando e as coisas começaram a acontecer e começou a ganhar uma proporção muito grande naquela época no estado. Eu participei de um programa nacional na época, chamado Gente Inocente, lá na TV Globo, que passava aos domingos à tarde, que era um programa de, tipo, como se fosse The Voice, né? As pessoas tinham que virar a cadeira, apertar o botãozinho lá, e aí os pais iam com a gente, se a gente ganhasse as notas vermelhas, o pai ganhava uma chuveirada. Se ganhasse as notinhas azuis, aí, né, passava de fase. E eu fui lá nesse programa, e isso ganhou uma proporção muito grande lá no estado. Então, eu a primeira pessoa que tinha ido na Globo, lá do Tocantins, na época, né? Isso há mais de 20 anos atrás. E eu comecei a fazer muitos shows mesmo para a prefeitura. Imagina, eu uma criança com 12, 13 anos de idade. E aquilo foi, né? Então, isso passou a minha vida inteira, construí essa carreira. Vim para Goiânia em 2011, né? Para poder
cantar música sertaneja. Na época não tinha esse movimento sertanejo de mulheres que tem hoje, né? Mas eu sempre fui muito ousada, muito corajosa. Eu acreditava. Mesmo as pessoas dizendo pra mim que não ia dar certo, porque mulher no sertanejo não virava, mulher não dava certo e tal. Mas eu vim pra cá e eu lutei muito, batalhei muito nessa carreira, até que as portas começaram a se abrir, começaram a vir outras mulheres também fazer sucesso. E quando tava tudo muito bem, tudo muito bom, eu gravei DVD com Cristiano Araújo na época, né? Isaías Rodolfo, vários artistas famosos. Participei em palcos com muitos artistas famosos mesmo, na época do sertanejo, tanto mulheres quanto homens, né? Gravei músicas de artistas, viajei muito. E quando eu estava ali no final de 2019 para 2020, eu comecei a ver muito, assistir muita coisa. Começou aquele boom dos coaches, né? Na internet, eu comecei a assistir alguns, e eles sempre falavam sobre a questão da procrastinação, que a gente deveria fazer as coisas, e eu sempre tive a vontade de ler a Bíblia. Mas porque eu não entendia a Bíblia. Eu achava que conhecia Jesus, achava que amava Jesus, mas eu nunca tinha lido a Bíblia, de verdade. Eu lia algum versículo isolado e tudo, como a gente estava falando aquele dia, né? Deixava a Bíblia aberta ali na estante, no Salmo 91, amarelando. Acho que tá tudo resolvido. Tava tudo resolvido, né? Era a Bíblia aberta. Tô protegida. É isso mesmo. Né? E eu ficava naquela. E eu falei, eu quero ler. E eu sempre colocava isso como plano, meta da virada do ano, e eu nunca fazia, porque eu não entendia. E nesse dia eu vi um falando assim, olha, você tem vontade de fazer alguma coisa, você não pode procrastinar, começa logo. Isso foi em novembro, mais ou menos, de 2019. Falei, quando começar 2020, eu vou ler a Bíblia. E ele falou, não, você tem que começar. Eu falei, não, pra que eu vou começar então 2020? Eu vou começar logo agora, né? E comecei a ler. E eu não entendia. E eu tenho uma irmã que é pastora, e eu liguei pra ela, falei, olha, eu quero ler a Bíblia que você me deu. Isso ela tinha me dado em 2017, a Bíblia. E eu não, por onde eu começo, ela foi me ajudando. Isso já era quando? Que ano que era? 2019. 2019, 2 anos depois que ela tinha te dado a Bíblia. E aí ela foi me dando umas dicas ali, mas mesmo assim eu não lia, eu não entendia muito bem, até porque a linguagem da Bíblia que eu tinha era mais antiga, então eu não entendia muito, né, era muito coloquial. Mas eu persisti, eu falei, não, eu quero entender. Mas eu acredito hoje, eu sei que foi um chamado do Senhor, porque a palavra dele diz que ninguém pode ir até ele se ele não atrair. Né? Então eu acredito que foi ele que me atraiu a isso e me deu essa vontade, até porque eu não gostava de ler. Até então eu não lia livros, eu só assistia. Eu sempre fui muito de aprender ouvindo e vendo. Eu não gostava de ler, achava chato parar para ler, e eu comecei a ler a Bíblia. E a partir desse momento que eu comecei a ler a Bíblia, e um dia eu orei, né? Eu vi um pregador falando, nossa, você quer ler a Bíblia, não adianta só você ler, você precisa pedir o Espírito Santo para te ensinar. Porque é ele que vai te ensinar. E um dia eu orei, eu falei, Deus, seja o que for, eu quero aprender, eu quero entender a Bíblia. E eu comecei a ler também pensando assim, eu também não quero que ninguém me engane. Não quero ir na igreja, o cara falar um monte de coisa para mim, eu só ouvi o que ele tá falando e amém, não, eu quero saber. Né? Porque eu não quero ser enganada. E eu fiz essa oração pro Senhor, eu quero aprender, eu não quero ser enganada, eu quero que o Senhor me revele aquilo que eu preciso saber. E eu comecei a ler e comecei a entender. Ganhei uma Bíblia com outra versão mais atual, NVI. Aí sim, meus olhos se abriram mais, eu comecei a entender melhor. E durante esse período de novembro de 2019 até fevereiro de 2020, ali 4 meses, né? Foi o período que o Senhor trabalhou na minha vida, assim, a ponto de tudo começar a me incomodar, Marcos. As roupas que eu usava começaram a me incomodar, as músicas que eu cantava, as músicas que eu ouvia, os ambientes. Então, os lugares que eu estava, que antes para mim era tudo normal, eu comecei a reparar coisas que eu não reparava, o comportamento das pessoas, né, a tristeza das pessoas, a ilusão das pessoas. Aquilo não era algo que eu notava, mas comecei a notar. Comecei a reparar nas coisas. E aquilo começou a me entristecer, começou a me incomodar. Então, eu comecei a mudar meu repertório, as minhas roupas até. Não conseguia mais, né, postar certas fotos. Então, Deus ele começou a trabalhar no meu coração a partir dessa leitura. E quando foi em março de 2020, eu me batizei. Eu falei para minha irmã, olha, eu quero me batizar. E ela entendeu que era o momento certo. E ela falou assim, sim, mas você sabe que você precisa ter muitas mudanças na sua vida. Eu falei assim, eu sei que eu preciso, mas no momento certo isso vai acontecer. Ainda não é o momento, não sinto. Tipo assim, eu trabalhava com música, eu vivia de música a minha vida inteira. Eu fui cantora, então eu vivia de cachê, eu vivia daquilo. E não tinha como eu parar, assim. Mas eu já tinha algo dentro de mim que já estava me incomodando. E depois que eu me batizei, aí foi pior. Foi algo que virou uma chave dentro de mim. Realmente, eu comecei a sentir vergonha daqueles lugares, a sentir vergonha das minhas atitudes, a sentir vergonha das músicas, a não gostar mais de ouvir aquelas músicas, de cantar aquelas músicas. E aí, para glória de Deus, veio a pandemia. Para mim foi ótimo, porque quando a pandemia veio, eu fui obrigada a cancelar toda a minha agenda,
porque parou, a primeira coisa que parou foram os eventos. Como fosse um time que você teve que dar naquele momento ali. Isso. E de certa forma foi bom. Agora, quase um mês depois que eu me batizei. Olha só pra você ver como é engraçado isso que você tá falando aqui. Porque às vezes tem pessoas que às vezes falam, mas como assim? Como assim comecei a mudar dessa forma? A gente começou, quando a gente batizou, a gente foi ajudar batizamos, fizemos o curso de casais e depois o nosso pastor começou a nos discipular na época. E aí outros casais começaram também a andar junto com a gente, casais recém convertidos, que tinham passado pelo curso de casais. E nesse grupo tinha um casal que a esposa dele vestia de uma forma muito sensual. E ela tinha um corpo muito bonito. E aí um dia a gente foi ajudar no curso de casais e ela foi com umas roupas muito sensual. E aí a gente ficou, tipo assim, será que o pastor não tá vendo isso? Né? Tipo, a gente ficou meio, né? É o tal da religiosidade, né? Não, mas não é possível, o pastor, será que ele vai deixar? E não sei o quê. Aí passou aquilo e um belo dia a gente começou a ter mais intimidade com o pastor, a gente teve a liberdade de chegar nele e perguntar alguma coisa naquele sentido. E ele quis dizer o seguinte. Ele falou assim que ele nunca chamava atenção de alguém que convertesse, que alguém que fosse para a igreja. Ele falou assim, eu não preciso fazer. O próprio Espírito Santo faz. É verdade. E o incrível que eu vi essa transformação, que essa pessoa depois virou, a gente ficou mais amigo desse casal, e sem, ao menos que a gente tocasse no assunto, um dia ela veio conversar com a gente sobre isso. Que ela pegou e falou assim, que chegou um ponto que ela colocava uma roupa e se sentia mal com aquela roupa. É como se a sensação é como, assim, é como se a gente tivesse feia, como se a gente tivesse suja, como se a gente tivesse, sei lá, tipo assim, é algo que te incomoda, de verdade. Você não entende o quê, mas te incomoda. Já você olha no espelho, não combina mais com você. Exatamente. Não combina mais com quem você é. Foi isso que ela falou. Então aí o que aconteceu? Ela pegou e foi mudando. Foi mudando as roupas dela e depois passou a se vestir de forma, né, de uma forma que não era tão sensual. Então eu vejo isso, porque assim, e nós temos que entender isso, nós que estamos na igreja, né, quando entra um casal, um irmão, uma irmã, sim, que de repente a gente está vendo neles alguma coisa que está errado, a gente tem que deixar que o próprio Espírito Santo vai constrangir, vai falar com aquela pessoa e ela vai modificar. E é isso que você falou aí. Que bacana. Isso, você tem que, né, amar, porque também comigo foi assim, ninguém me falou, olha sua roupa. Olha, não precisou falar, sabe? Assim, chegar em mim alguém da igreja e falar assim, olha, esse vestido, essa calça que tá usando tá muito colada. Né? Porque a gente vai mudando aos poucos, conforme o nosso entendimento. Eu, por exemplo, quando eu mudei, eu parei de usar barriga de fora, que eu gostava muito de usar cropped. Parei de usar barriga de fora, mas eu usava aquelas calças jeans colada com a blusinha por dentro, assim, tudo coladinho. Mas pra mim já tava muito bom, porque pra quem usava barriga de fora... Evolução. É evolução. Ninguém muda do dia pra noite, assim, aquilo não é já tão... era uma super santidade. Hoje eu olho pra trás, por exemplo, eu gravei um DVD na época que eu me converti. 1 ano e meio depois eu gravei. Hoje eu já usaria aquelas roupas que eu gravei. E não é vulgar, não está vulgar, tá bonito. Mas hoje já é um estilo que eu não usaria. Talvez eu usaria, né, uma roupa bem... Hoje eu usaria bem diferente. Então, Deus, ele é muito gentil com a gente. Ele vai dando vai nos transformando conforme o nosso entendimento. Ele nos aceita como a gente vem. Ele igual ele falou, aquela vez que ele estava naquela reunião que chegou os religiosos da época, que ele pegou e falou assim, não, mas você tá sentado aí com pessoas de baixo calão. Ele falou, não, eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Isso. E ele fala que é pra gente ir do jeito que a gente tá. Porque ele sabe que nós vamos, no decorrer do caminho, ele vai nos modificando. Exatamente. Entendeu? Eu falo assim, Paula, a minha mudança nesse sentido, eu te falo assim, o que foi mudando no passar do tempo? E eu olho para trás e lembro de alguma coisa e eu sinto vergonha do meu palavreado. Eu era muito brincalhão. Aliás, eu continuo sendo muito brincalhão, só que agora eu sei da forma que eu brinco, com quem eu brinco e
que tipo de brincadeira. Sim. Mas eu falava muito, eu brincava muito de forma maliciosa. E não era, e olha pra você ver que uma coisa engraçada. E não era por maldade, não né? era, nunca foi por malícia. Mas É o meio, né? aquelas pessoas que estavam próximas de mim, que tinham um pouco mais de espiritualidade, que tinham um pouco mais de respeito, não, às vezes não entendia. Que aquilo às vezes era uma forma, tipo assim, se achava desrespeitosa, se achava, mas... Achava sem noção, né? Exatamente, isso que é esse cara, sem noção. Então, assim, eu olho pra trás e vejo isso, essa modificação. Mas, o que foi fazendo você modificar? Eu comecei a sentir vergonha e comecei a me observar em algumas situações. Foi você se aproximar de Jesus, porque quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais ele revela, né, quem nós somos e constrange, a santidade dele constrange a nossa falha. Eu também era muito assim, eu também tinha muitas, como eu convivia com muitos homens, eu trabalhava com música, só tinha músico homem, produtor, então era só eu de mulher e um monte de homem em volta de mim. Então eu brincava brincadeira de homem, eu era um hominho, né? Então eu fazia essas brincadeiras maliciosas, falava palavrão às vezes, muita gíria, véi, não sei o que, véi, sabe esse negócio assim? Eu falava muito assim, hoje eu não falo assim, e é como você falou, o que me fez mudar? Ambiência, Deus me constrangendo, me mostrando que não é isso que ele tem de melhor para mim, né? Que não é um testemunho bom. E mudando também, estando com pessoas mais maduras, pessoas mais inteligentes, pessoas que não falam assim. Então a gente vai, né? Tudo vai cooperando para o nosso bem. E voltando ao assunto, quando a pandemia veio, né? E eu tive que parar, eu só ia para a igreja. Porque era serviço essencial. E eu tinha me batizado, e eu estava no Tocantins na época, fui ficar com a minha família, nessa época da pandemia, porque não tinha o que fazer. E aí eu ia para a igreja sempre, estando ali junto com as pessoas, e aquilo foi me limpando. Porque o que acontece, né? Eu sempre falo isso quando as pessoas perguntam o que acontece, por que muitos artistas, quando se convertem, eles não mudam de vida? Você já viu isso na internet? O artista vai lá, se batiza, posta no Instagram. Agora eu sou convertido, agora eu sou crente, agora eu encontrei Jesus, se emociona, chora. Mas você começa a observar, passa um mês, passa 2, passa 3, passa 1 ano, 2, 3, e a pessoa continua com a vida do mesmo jeito. Tá, mas e aí, você não vai mudar? Não preciso, porque Jesus só quer meu coração. Não preciso, porque Jesus sabe que eu amo ele. E isso aqui é só meu trabalho. A pessoa continua daquele jeito, a vida não muda. Por que acontece isso? A própria palavra diz que ela é a água que nos purifica. Então você vai na igreja, você é limpo pela palavra. Aí no outro dia você vai lá no mundo, no seu trabalho, na música, no show, e se contamina de novo. Aí você volta para a igreja e se limpa. Vai e se contamina. Se limpa, se contamina. E como diz a própria palavra de Deus, a porca lavada volta e se refestela na lama, né? O cão volta ao seu próprio vômito. Então a pessoa, ela nunca se mantém limpa. Ela não tem esse tempo de purificação. E todos nós precisamos de um tempo de purificação. Quando a gente se converte, que a gente nasce de novo, a gente precisa se limpar, né? A Bíblia fala muito, se você for ler o Antigo Testamento, fala muito sobre ritual de purificação, você passar 7 dias ele se purificando. E tem tudo isso, tudo é uma sombra para nós. Jesus, quando ele foi começar o ministério dele, ele foi 40 dias no deserto, né, para ele poder se purificar. Não que ele precisava se purificar, mas ele precisava se preparar. Então, todos nós precisamos dessa preparação, onde a gente é lavado pelo Espírito Santo. Então, não tem como você mudar o seu comportamento se você não muda de ambiente, se você não muda realmente de comportamento. Sabe qual uma explicação que eu tenho, assim, no meu ponto de vista, sobre isso que você falou, da pessoa lá se converter, mas não mudar de vida? Esse tempo atrás eu estava aqui nessa sala, inclusive, orando a Deus, e eu estava lendo por esses dias o Antigo Testamento. E aí eu falo que quem começa a ler a Bíblia e começa principalmente ali pelo Antigo Testamento, você fala assim, gente, que maluquice. Que maluquice por quê? A nossa mente não consegue alcançar, né? Você tem um Deus que te faz tantos milagres e de repente lá na frente, e toda hora você tá murmurando, toda hora você tá questionando, né, a Deus, todo momento você tá lembrando do passado, né? E chegar ao ponto, por exemplo, deles fazerem um bezerro de ouro para adorar. E aí eu aqui conversando com Deus, falei, Deus, mas, meu Deus, esses israelitas, esse pessoal de Israel, eles não tem lógica. Eles provaram do seu milagre, o Senhor abriu o mar, o Senhor fez chover maná, o Senhor era uma nuvem durante o dia, seguindo eles, era coluna de fogo durante a noite, as sandálias não gastavam em infinitos milagres. Sim. E ainda, um pouco que Moisés
afasta deles, eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. Não, eles são terríveis e tal, né? Que povo teimoso, E né? aí o Espírito Santo falou assim, mas você também. Eu não acredito. Você acredita que o Espírito Santo falou a mesma coisa pra mim quando eu tava lendo? Falou você também. Eu tava igualzinho você, lendo o Antigo Testamento e brava com o povo de Israel. Eu falei, mas não é possível, Senhor, de novo. E eu tava sozinha, nessa época eu não tinha casado ainda. Tava sozinha em casa e lendo e furiosa. E o povo murmurou. Passava um capítulo, o povo murmurou. Eu falei, não é possível, Senhor, não. Eu já tinha matado esse povo, como é que você teve tanta paciência? E questionando Deus. E Deus falou assim, mas por que você tá assim? Você é igualzinha. Vocês são esse mesmo povo. Aí eu comecei a lembrar realmente quantas coisas o Senhor fez e faz na minha vida. E aí, toda vez que tem aquele problema, eu tô lá com medo de novo, de não dar certo de novo. E às vezes a gente fica mal e fica daquele jeito. E isso é muito real, porque a gente tem uma facilidade de esquecer muito rápido. Então, se a pessoa tá aqui, um dia ela tá na festa, outro dia tá na igreja, um dia aí que ela não vai se lembrar. E agora mesmo. eu vou chegar onde pode ser que também às vezes te trouxe essa clareza também. Aí a minha indignação entre tudo também era a questão deles levantar um altar ou criar uma imagem para adorar. E aí Deus pegou e falou para mim, falou assim, você também faz isso? Aí eu, como assim, Deus? Faço isso? Tipo... Aí ele pegou e falou assim, não, você adora Mamon. Aí eu, hã? Você adora Mamon. O dinheiro para você é muito mais importante do que, às vezes, tá na minha presença. O dinheiro é muito mais importante para você do que... Você sempre coloca o dinheiro acima de mim. Você pensa muito mais em dinheiro do que eu o dia todo. E aí eu fui fazer uma reflexão. Aí vem aquela dor, né? E é verdadeiro. Por quê? Porque quando começa pelo seguinte, quando você é inseguro, né? Você acabou de falar isso. Quando a gente é inseguro, você tá com o seu coração aonde? Você tá mais em Deus? Ou mais no dinheiro? Falta. Ou mais na falta? Então, na escassez, por que né? essas pessoas elas se convertem e não saem do mundo? Igual você falou. Porque é ali que elas ganham o dinheiro delas. É ali que elas têm os luxos delas. É ali que elas estão convivendo com as coisas do mundo. Então, assim, às vezes a pessoa não quer afastar da bebida, a pessoa não quer afastar do cigarro, a pessoa não quer afastar da pornografia, ela não quer afastar da traição. Então, ela entendeu o seguinte, não, eu me batizo e continuo na minha vida do jeito que eu tô. Mas... Então, isso é um processo, assim, isso vai depender de quanto nós queremos estar na presença de Deus. Sim, né? Olha só, isso que você falou é tão importante que é o seguinte, é muito mais fácil essas pessoas, eu acredito que essas pessoas que se convertem, vamos falar agora de artistas, porque eu sou um artista falando. Os artistas que se convertem, né, e não mudam de vida, elas não mudam no quê? Na questão da carreira. Eu acredito que muitos deles param, sim, de beber, muitos deles param, sim, de adulterar, sabe? Tenta mudar a sua vida. Mas quando mexe no bolso, meu amigo... O que Jesus falou? Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Então, o que acontece? A pessoa pensa assim... mas Deus, ele sabe que ele é o dono do meu coração. Ele sabe que isso aqui é só o meu trabalho. Ele sabe que não sei o quê. Então, na verdade, você está servindo a quem? A dois senhores. Porque um senhor te diz, canta essa música imoral aqui que vai dar dinheiro. E o outro senhor diz, santifique-se. Pare de falar essas coisas. E o que você ouve? O Deus, o Senhor que manda você gravar e cantar e distribuir uma música que vai levar todo mundo a pecar. Por quê? Porque, na verdade, Deus não se importa. Só que ele se importa. E... conseguimos chegar mais ou menos no assunto que eu queria, que eu te falei que eu ia deixar a Bíblia aberta se a gente chegasse nesse assunto. Eu estou estudando agora a palavra de Deus ali, 2 Reis, e fala muito sobre os reis, né? Sobre os reis que fizeram a vontade de Deus, os que não fizeram, Elias, Eliseu, e eu sou apaixonada nessa história. Né? E eu estava lendo ali sobre o rei, né? Sobre Jeú, e fala que ele fez aquilo que o Senhor aprova. Mas ele não destruiu os altares idólatras que levavam o povo de Israel a pecar. E esses altares idólatras, Marcos, não eram os altares de Baal. Não eram os altares de outra religião. Eram os altares que eles tinham construído com bezerros de ouro, achando
que estavam adorando a Deus. o Senhor. Aquilo era uma representação para o povo de Deus. Eles construíram o bezerro, assim como Arão. Arão, no deserto, quando ele construiu o bezerro e entregou para o povo, o que ele disse? Tá aqui, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Porque eles queriam algo físico, eles queriam adorar a Deus. É incrível como é que o ser humano parece que precisa disso, né? Eles queriam uma segurança. Que o nosso Deus, ele não nos dá uma segurança palpável. A fé é a certeza do que não se vê. Do que não se pega. Isso, do que não se vê. A fé é acreditar no invisível e no impossível. Acreditar no que Deus disse, na palavra. E não no que você vê, nem no que você... nas circunstâncias. Então, esses reis, muitos deles destruíram, mataram os profetas de Baal, perseguiram, destruíram tudo que era adoração do mundo. Por exemplo, eu vou destruir, vou parar de usar essa roupa. Eu vou te falar, vamos trazer para nossa realidade. Vou parar de usar essa roupa, vou parar de ir nesses lugares, vou parar de trair, vou parar de beber, mas eu tenho meu bezerro de ouro. Eu tenho o meu altar idólatra, que é o quê? A minha segurança. Eu tenho a minha segurança, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha fama, isso aqui eu não preciso abrir mão. Porque isso aqui, Deus me deu isso aqui, eu não preciso abrir mão. E quem disse que foi Deus que deu? A nossa vaidade diz que Deus deu, mas Deus, ele fala que ele não se mistura com aquilo que é profano. E aí, tem aqui, 2 Crônicas também, que as crônicas também falam dos reis, né? Quem lê a Bíblia sabe que crônicas são a continuação das histórias dos reis. E 2 Crônicas 25, no verso 2, essa versão aqui é uma versão mais antiga, vou falar uma versão mais atualizada para que as pessoas entendam, né? Fala assim, Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Olha isso, como isso mexeu muito comigo. Amazias, né, foi o rei que começou a reinar em Jerusalém com 29 anos de idade. Amazias, ele fez o que era certo aos olhos de Deus, porém não de todo o coração. Ele teve a mesma atitude de Jeú, ele teve a mesma atitude de outros reis, que é essa atitude que eu estou te falando. Tá, eu faço o que Deus quer, mas eu não faço de todo o coração. E isso me pegou porque Deus sabe, Marcos, quando a gente faz as coisas para ele de todo o coração, enquanto a gente faz só querendo algo em troca. O que eu quero em troca? Eu quero ser salvo, quero ir para o céu, eu quero a paz que Jesus me traz, eu quero um bom casamento que a fé cristã me traz, eu quero a família, eu quero a comunidade da igreja, eu quero as agendas, eu quero as coisas boas, mas eu não sirvo a Deus de todo o meu coração, eu não abro mão dos meus altares idólatras, eu não abro mão daquilo que é a principal idolatria do meu coração, que é o quê? Mamão. E quando Jesus ele falou, você não pode servir a 2 senhores, ele não chamou o diabo de Senhor, ele não chamou Baal de Senhor, ele não chamou o demônio, ele não chamou nada, ele chamou o dinheiro. O único concorrente de Deus no meu e no seu coração chama-se dinheiro. Não existe outra fonte de concorrência para Deus, porque o dinheiro ele traz essa falsa sensação de segurança. Não, eu tenho uma economia guardada, então eu estou seguro. Então eu estou bem. Se eu não tenho nenhuma economia, se mês que vem eu não sei como pagar as contas, eu enlouqueço. Eu não tenho a mesma estabilidade. Porque a minha estabilidade, e eu não estou falando aqui dos outros, eu estou falando de mim também. Eu também sou um ser humano que muitas vezes me desespero com isso. E o Senhor tem me levado a ler e a entender sobre isso. Sobre, como que você falou, mamão. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos dar continuidade na sua história, senão nós vamos perder. E nós vamos fazer outro podcast falando somente disso. Ok. Porque eu acho que é o grande desafio hoje. Porque isso aí é um assunto muito grande e polêmico. Sim. E nós vamos fazer outro podcast pra gente estar falando sobre isso. Porque também é o meu problema. Eu acho que é o nosso problema, né, senhores? Eu acho que é o problema de todo mundo. Né? Então, assim, isso aí dá um podcast muito grande. Agora nós paramos aonde? Na pandemia. Na pandemia. Sim, aí na pandemia, quando... E aí, agora, só para me tirar minha dúvida aqui, também das pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo. Sim. Aí, nesse momento da pandemia, você começou a conviver com pessoas evangélicas, por exemplo, no meio que você estava ali na sua casa, da sua família, todos eram evangélicos? Sim, como eu te falei, a minha irmã é pastora. Então, né, eu ia para a igreja com ela todo dia. E a gente começou a andar com os pastores das outras congregações, porque ela é pastora de uma congregação e lá na cidade, lá em Gurupi, onde ela mora, tem várias congregações da mesma denominação. Então, a gente andava com esses pastores e comecei a andar com pessoas muito crentes.
mas crentes mesmo, de verdade. Pessoas que se santificam, pessoas sérias e pessoas divertidas. Pessoas que a gente andava junto, a gente ia tomar açaí, a gente ia na feira, né? A gente fazia churrasco e todo mundo ali naquele ambiente. Não tinha bebida, não tinha música do mundo, só se falava de Jesus, do que Deus é, do que Deus faz, sobre família. E aquilo me encantou, porque eu comecei a andar com gente crente de verdade. Não foi com aqueles que se dizem crente. Agora você imagina o seguinte, olha o que Deus te proporcionou. Porque eu até te falo o seguinte, vamos lá, vamos voltar ali no que a gente estava falando só um pouquinho, só pra gente entender. Moisés sai pro morro para conversar com Jesus, tá? Fica lá durante um tempo, né? 45, 47. 40. Eu não sei se os 40 tá incluso aqueles 7 dias que ele ficou esperando. Não, ele ficou 40 dias lá em cima. No total, será que foi 40? Porque 7 dias ele ficou esperando para Deus falar com ele, né? Mas aí você imagina o seguinte, 40 dias. Quando ele desce, tinha feito um bezerro. Quem foi o cara que fez o bezerro? Foi o Arão, que era o irmão de Moisés, que ajudou, que viu todos os milagres, até mais do que os israelitas. Agora, vamos lá. O que aconteceu? Você imagina o seguinte, o cara que era mais crente ali, o cara que era mais próximo de Deus, era quem? Moisés, né? Moisés e Arão. Moisés sai da presença de Arão, Arão fica na presença de quem? Do povo. Do povão. Do meio. Né? Você estava lá, não sei se você fez o método CIS, fez? Fiz. No método CIS a gente vem falar muito sobre isso. Sim. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Exatamente. Então, o que aconteceu na sua vida nesse momento? Uma metanoia. Exatamente. Porque você já estava num processo de transformação e, de repente, a pandemia te obrigou a ficar num ambiente que era o ambiente totalmente espiritual. Diferente, isso. E totalmente diferente daquilo que eu vivia. Exatamente. Então, olha pra você ver como a gente volta a falar que o meio que nós vivemos nos transforma. E aí, né, exatamente, eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria pra minha vida, né? Não aquela vida, eu via ali os maridos sendo muito sérios, né, respeitando as suas esposas, e o ambiente que eu vivia não tinha isso. Né? Todo mundo que eu conhecia tinha traição e tinha aquele desrespeito. E eu falei, eu não quero mais isso. E aí, de repente, eu me vi assim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí, o meu empresário, na época, e eu postando muito, eu sou muito intensa, né? Comecei a postar muita coisa de Deus no meu Instagram e tal. E ele falou assim, olha, tá incoerente isso daqui. Você precisa tomar... Você é pastora ou você é cantora? Porque você não pode falar das duas coisas ao mesmo tempo, porque não tem coerência. Não dá pra servir dois deuses. Não dá pra servir. E é verdade, ele foi usado pelo Senhor pra me dar uma... Eu falei, é verdade, meu Deus, e agora? Aí eu falei pra ele, olha, me dá uns dias aí pra eu pensar e eu te dou a resposta. Aí ele falou, tá bom. Aí deu 3 dias, eu comecei a chorar, deu 3 dias, liguei pra ele, falei, olha, eu não quero mais. Não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou... O que vai ser da minha vida, mas eu não quero mais. Se eu vou passar fome, se eu vou sair desse ramo que eu trabalho. Porque eu realmente não sabia, eu não fazia ideia. Eu sabia que eu queria Jesus, eu queria aquela vida, eu queria ser de Jesus. Eu não queria mais cantar aquelas músicas, estar naqueles ambientes, eu não queria mais aquela vida. Eu queria conhecer a Cristo e estar no meio do povo da igreja, e eu queria era aquilo, eu não queria mais. Eu falei, não sei o que vai ser, porque na verdade, eu sempre falo isso, eu vou afirmar pra você, eu não me converti, Marcos, pra ser uma cantora gospel. Eu vou fazer uma transição de carreira, como muitas vezes a gente vê as pessoas fazerem, né? Não, vou fazer uma transição de carreira, como que é a carreira no gospel? Eu não queria nem saber, eu não sabia o que era, eu só falei assim, eu quero Jesus, independente. Se eu vou cantar, se eu não vou cantar, se eu vou... Não sei, eu vou morrer, se eu vou ter que trabalhar pros outros, eu não sei, sabe? Essa é o primeiro amor, é aquela fé maravilhosa, onde você se lança, onde quando Jesus passou pelos discípulos ali, ele chamou, né, Mateus, siga-me. Ele não deu garantia, ele não falou, siga-me e você vai fazer isso, siga-me e você vai fazer aquilo, agora você vai... Não, ele falou, Pedro, vem também, você vai ser pescador de homem. Pedro, tenho certeza que nem... O Pedro era um empresário. Mateus era um cara que trabalhava pro governo. Isso. Você quer uma segurança maior do que essa? Exatamente. E assim, lá a gente vê em The Chosen, que uma minissérie que eu amo, assisti, eu vejo muita Tava ontem assistindo. Eu vejo muito próximo da realidade. E aí a gente vê Mateus. O Mateus, ele tinha o quê? Ele tinha naquele momento, ele tinha status. Isso. Ele tinha dinheiro. Prestígio. Poder, né? Você falou prestígio. E ele abandonou tudo para seguir Jesus. Sem garantia nenhuma. Sem garantia Jesus nenhuma. não falou, me siga, pelo menos a Bíblia não conta, me siga que isso e aquilo, você vai viver isso, você vai viver aquilo. Não, ele falou assim, siga-me. E comigo eu senti a mesma coisa. E Pedro foi o quê? Pedro era um empresário. Era. Um pescador naquele momento, ele era dono do barco dele, então ele era um empresário. Isso. Então, assim,
dá pra trazer pra nossa vida, né? Sim. Você era uma cantora, né, profissional, que cantava música do mundo. Eu, no meu caso, da minha esposa, a gente tinha lojas de utilidade doméstica e Deus pegou, fecha tudo e depois eu dou... Primeiro, fecha tudo e depois a gente conversa. Isso. Entendeu? Então, aí vem aquilo que você voltando lá atrás. Isso significa que resolveu todo o meu problema? Não, pelo contrário, o seu às a vezes mesma aumentou. coisa. Às vezes o seu a mesma coisa? Não. Porque era a sua fonte de renda. Isso. No caso, as lojas eram a nossa fonte de renda. E aí vem a preocupação pelo dinheiro. E aí, vamos lá, continua. A primeira coisa que Deus tira é a nossa segurança. Porque a nossa segurança tem que ser Ele. Porque no final das contas, Marcos, a nossa segurança é Ele. No final das contas, é ilusão a gente achar que existe estabilidade. A pandemia nos provou isso. Está aqui, de repente, vem um vírus. Se Deus fizer assim, o seu fôlego acaba, a sua saúde acaba, a sua vida acaba, seu casamento acaba, você morre, você fica doente. Você não tem segurança. Mas só que a gente quer ter a sensação de controle. Porque quando a gente tem o dinheiro, a gente tem o controle. Se a gente não tem o dinheiro, a gente não tem um controle. Mesmo quem tem dinheiro, se a pessoa ficar doente, o dinheiro não compra saúde. Mas é uma falsa sensação de segurança. E Deus, ele vai tirando isso da gente. E às vezes ele nos pede coisas lícitas, por exemplo, no seu caso. Você tinha uma loja de utilidades do lar. Isso é pecado? Gente, não é. Da mesma maneira que quando Jesus chamou Pedro, ser pescador era pecado? Não. Ser pescador não era pecado. Mas Deus chamou, você vai deixar disso porque eu tenho outros planos para você. No meu caso, não é que ser cantora é pecado, mas o propósito da música é pecado. Talvez o propósito do teu negócio seria um pecado no sentido de você ter esse altar no teu coração. Dá pra até fazer um comparativo aqui, por exemplo. Do seu, você sabe o que era certo e o que era errado. O meu também eu sabia. Eu vendia várias coisas na minha loja que não... Que eram deuses idólatras. Entendeu? Por exemplo, no meu ramo, era impossível a gente ser 100% correto. Sempre você tinha que ter um jeitinho brasileiro, que infelizmente no Brasil é desse jeito. Você sempre tem que ter um jeitinho brasileiro. Tem a questão, por exemplo, da mão de obra, né? A gente abria de domingo a domingo, então assim, já começa por aí. Você não tem tempo, né? Você não tem tempo e outra coisa, as pessoas que estavam próximas de nós... apesar da gente estar sempre trazendo elas para próximo de Deus, mas você estava tirando essa pessoa do lar dela, uma mãe, que a gente nosso funcionário praticamente 99% era mulher. Então, assim, às vezes ganhava comissão, então você estava tirando a mãe do lar para ganhar comissão, ficando longe dos filhos. Então, sabe aquela coisa assim, que você olha e você fala, isso aqui não tá certo? E eu não tenho como melhorar, eu não tenho como mudar, porque essa é a regra do mercado. Isso. Entendeu? Os meus funcionários ganhando pouco, eu olhava para aquilo e falava, como é que sobrevive com esse salário? E olha que nosso salário era um salário que era acima da média, acima do que todo mínimo, mundo pagava, entendeu? Então, assim, a gente olha para trás e a gente fala assim, não, eu entendo por que Deus me tirou disso, né? Às vezes, lá atrás, eu não entenderia isso, mas hoje eu consigo olhar e entender. E se você vai falar isso para qualquer pessoa que não tem essa intimidade com Deus, você é doido. Quantas vezes eu escuto isso até hoje? Que loucura, que religiosidade. Você é uma fariseia, né? Você me chama de religiosa, porque legalista. Porque eu falo que a questão da música. Não é pecado ser músico, não é pecado ser cantor. Pelo contrário, é um dom que Deus nos dá. Só que qual é o propósito que você é músico? Qual é o propósito que você é cantor? Você canta para abençoar as pessoas, você toca para trazer vida, restauração, cura, ou você canta só para ganhar dinheiro? Você canta porque você precisa pagar suas contas, independente da música. Se a música fala senta, levanta, quica, você vai tocar do mesmo jeito porque ela te dá dinheiro, isso é idolatria. Isso é um altar idólatra e isso é pecado. Porque a Bíblia diz que quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus, faça para salvar. Se você é filho de Deus, isso que eu estou falando para cristãos ou para pessoas que querem seguir a Jesus, porque é óbvio que esse papo aqui para alguém que não quer nada com compromisso com Jesus, a pessoa vai rir da nossa cara, vai achar que a gente é uns idiotas, dois malucos conversando dois alienados, dois malucos conversando lá. Porque eles chamam a gente de alienado, de cego, de bobo, de fanático. Só que isso não é fanatismo. Por exemplo, eu morei na Inglaterra um tempo. Então, vamos voltar lá pra gente não perder isso aí. Nós paramos lá. Você estava lá na casa da sua família. Sim, aí andando porque com ele. A história é longa, né? O Lucas nem tá nessa história ainda.
Aí eu me converti nessa época. Eu falei, não quero mais e vou ser crente. E fui pra igreja e abandonei. Aí fui apagar minhas coisas do Instagram, apagar meus vídeos do YouTube. Foi uma dor. É uma dor, é. Uma dor terrível. Porque, assim, era uma vida inteira. Era o meu sonho de uma vida que eu estava abrindo, eu estava matando. Matar o velho homem é isso. Não é algo automático que acontece como par de mágica. A Bíblia diz, faça morrer a sua velha criatura. Eu tive que matar, como se eu tivesse pegado a Paula antiga e enfiado ela assim na água e enforcado ela. Ela gritava, não, né? Não quero morrer. E aquela dor, sabe, de realmente abrir mão de tudo. Porque existe, hoje mesmo eu estava lendo um devocional sobre isso, e é muito importante sobre o que é renúncia. O que é renúncia? É renunciar a algo que é lícito, que você pode fazer, que você quer fazer, mas que você não faz porque você ama a Deus. Por exemplo, se eu estou com meu cartão de crédito estourado, cheio de dívida, e eu digo assim, ai, vontade de comprar uma taça igual a essa. Não, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Isso aqui não é uma renúncia. Não é. Não. Tem gente que fala assim, eu renunciei à minha vontade. Não é. Porque eu abri mão. Não, é porque você não pode. Você não tem. Isso não é uma renúncia, isso é uma obrigação. Mas se você, um exemplo, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. E eu vejo essa taça aqui, né? E aí essa taça aqui, vamos supor que ela tem um símbolo, sei lá, de um deus ou de qualquer outra coisa. E eu falo, não, eu não vou comprar porque não é certo. É você fazer um jejum de açúcar. Isso. Abrir a sua geladeira. Isso. E ter lá várias coisas, vários produtos de açúcar, a sua boca salivar para aquilo ali e você não comer. Isso é renúncia. Exatamente, isso é renúncia. É a mesma coisa, você tinha o teu trabalho, a tua fonte de renda, né? Você gerava emprego, você ajudava pessoas e você abriu mão de tudo. Isso é uma renúncia. Eu tinha minha carreira, eu tinha meu trabalho, era minha fonte de renda, estava tudo bem, eu estava com saúde, não foi algo assim, ai meu Deus, foi uma dor, uma doença. Não, isso é uma renúncia. Né? A Bíblia diz, Jesus falou, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade e me siga. Não é que o que você não tem vontade de fazer não é renúncia. O que você não pode fazer não é renúncia. É aquilo que é lícito, é aquilo que você pode, mas você não faz porque você não quer. Então nós não somos escravos, nós não somos alienados nem manipulados pela igreja. A gente faz aquilo que a gente sabe que não deve fazer. Tudo me é lícito, Paulo diz, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Entendeu? Então, assim foi que eu me converti. Foi lendo a Bíblia, dentro da minha casa, entendeu? Veio a pandemia, foi conviver com a família que também era praticamente evangélica, todos. E vamos lá. Aí fui pro banco. Começa todas essas dores. Aí fui pro banco. Não fui cantar, tá, gente? Não fui pro palco. Eu fui pro banco. Entendeu? A igreja era da minha irmã. Era uma igreja pequena, de 50 membros, e eu fui pro banco, eu não fui pro altar pregar. Eu não fui pro altar dar testemunho. Eu fiquei mais de um ano no banco, aprendendo, renunciando. E aí aquilo me doía mais ainda, porque imagina, artista dentro de mim gritando. Uma igrejinha desse tamanho não quer me chamar pra cantar? Ai, Deus, você tá de brincadeira comigo, porque, né? O ego, eu precisava morrer aquele ego. Não, e esse ego eu preciso matar ele todo dia. Um atrás do outro. Artista internacional aqui, entendeu? Ninguém... E eu lá, no banco. Deus, entendeu? tô aqui, e aí, eis-me aqui. Aí comecei a vender minhas coisas, vender minhas roupas, algumas roupas eu joguei fora, outras roupas eu fiz bazar, vendi minhas roupas que era de show, né? Comecei a vender um monte de coisa, porque eu precisava me sustentar, não tinha mais cachê, tava na pandemia, não cantava na igreja, não fazia nada, e vem todo aquele desespero, mas o Senhor foi fiel comigo, me sustentou até então, né? E eu não me arrependo nenhum momento de ter abandonado a minha carreira, como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que eu considerava ganho, hoje eu considero como lixo, sabe? Comparado com... Aí, beleza. Aí você chegou um ponto que a pandemia passou. Começou a passar. E a Paula pós-pandemia? E aí, né, começou as pessoas que tinham os shows marcados, e isso é tão curioso que, para você ter uma ideia, olha como foi tanto de Deus. Porque eu tinha uma turnê, a minha 4ª turnê internacional marcada para o dia 15 de abril de 2020, era o primeiro show que ia acontecer em Roma. Ia ser Roma, Inglaterra, Holanda, Paris, Portugal, ia ser vários países, já estava fechado. E o primeiro país que fechou? A Itália, Roma. Dia 10 de abril fechou a fronteira internacional. Eu tinha me batizado dia 28 de março. Fechou, não podia. E aí, quando começou a meio que passar, as pessoas começaram a me procurar. Vamos reagendar, vamos marcar, né? Tive que cancelar a passagem, cancelar show, cancelar tudo.
Aí, beleza. Eu falei, não quero mais. Agora eu sou, não vou mais cantar, né? E aí eu... Não, isso é uma decisão realmente, sinceramente. Aí eu abri mão mesmo, né? Eu falei, não. E fui pra igreja, comecei a ir sem saber o que ia acontecer, sem saber se eu ia cantar, se eu não ia, não conhecia ninguém. Deus me levou a aceitá-lo numa comunidade pequena. Não fui para uma igreja grande, onde tem muito holofote, onde as pessoas podiam me colocar ali no altar para dar testemunho, não. Sabe, tudo sem network nenhum. Sem QI, sem você ter quem indica, né? Porque a minha igreja, eu só li aquela comunidade pequena. Então, quando eu comecei a cantar, a testemunhar, a servir no culto, foi lá mesmo na igreja pequena, nas igrejas pequenas que tinham. E aí você já decidiu, por exemplo, aí tá. Então, a partir de agora eu não vou cantar mais música do mundo. E aí você já começou a escrever algumas músicas? Não, aí que gospels, como é que foi isso? Aí eu comecei a orar, falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Desesperada. E foi quando Deus me deu a visão dessas camisetas. Um dia eu tava na minha casa, lá dentro do meu quarto, orando, e eu fechei o olho assim, sabe? E começou a tocar na minha cabeça aquela canção. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E aí eu fechei o olho e veio assim na minha mente uma camiseta preta com a cruzinha assim do lado, assim, pequenininha. E aí eu abri o olho e falei assim... Aí eu fui na internet pesquisar. Pensei, eu devo ter visto isso em algum lugar. Fui pesquisar camiseta com cruz preta com a cruz pequena. Cacei, procurei no Google em vários lugares. Não achei nenhuma daquela maneira que eu tinha visto na minha cabeça. Aí eu pensei assim, então foi uma ideia que Deus me deu. Aí fui procurar pessoas para quem que fazia, como é que eu vou fazer isso, fabricar, porque eu falei, vou fazer isso para viver, porque aí, além de eu ser crente, eu ainda vou vender produtos que falam de Jesus, porque essa é a mensagem da cruz, né? Quantas vezes a gente tem roupas, né? Eu tinha tanta roupa, eu ganhava roupa demais das lojas quando eu cantava sertanejo, para fazer parceria, demais, eu tinha roupa que não cabia mais dentro da minha casa, sacolas e sacolas de roupa que eu nunca tinha usado há anos, assim, que eu ganhava. E eu falei, a gente divulga tanta coisa, a gente usa tanta roupa, por que não, né? Fazer alguma coisa que fala... Porque é um dos nossos desafios é isso. Porque além... Ah, tá, eu cantava no mundo. Tá, eu sou cantora, beleza. Não sei ainda o que eu vou fazer. Vou começar agora cantar como uma cantora gospel. Tá bom. E aí? Ninguém me conhece. Tô começando agora, não tem nenhuma música gravada. E outra, eu não vou cobrar. Lembra que você falou que era pra sobreviver. falar sobre isso? Eu sabia dentro de mim que não dava pra eu cobrar pra cantar dentro da igreja. Né? Não dava pra eu cobrar, que não era igual eu ir lá, como eu fazia antes. Acertava o cachê, metade, 50% antes, 50% após, e tchau, obrigada. Era assim que funcionava. O nosso eu caso, não viajava nós estamos sem... vivendo esse desafio, porque aí você fala assim, tá bom, o que nós vamos fazer agora? Porque eu preciso de algo que não tenha sonegação, eu preciso de algo que seja abençoado por Deus, eu preciso de algo que não tenha um trabalho escravo, eu preciso de algo que glorifique a Deus, a Deus, que abençoe algo as pessoas. Que não seja nada falsificado, algo, entendeu? Isso, porque aí você vai ver, a porta, gente, quando Jesus falou isso, ele estava falando isso mesmo, a porta é estreita, e são poucos que a encontram. Quando fala que a porta é estreita, tem muita coisa que é lícita, mas você não pode fazer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então as pessoas hoje em dia, é muito fácil hoje em dia ser crente, porque eu sou crente, mas eu sou igual a qualquer outra pessoa e faço o que qualquer outra pessoa faz. Exatamente. Então a porta é estreita, quando Jesus falou isso, ele quis dizer isso mesmo, é difícil passar. Não porque seja difícil no sentido de doloroso, é difícil porque o sistema do mundo te exige ser diferente. Meu Deus, principalmente se você pensar num país igual, acho que não é só o Brasil não, de modo geral. É tudo em cima do jeitinho brasileiro, é um cachezinho, um dinheirinho aqui para fulano liberar tal coisa. Então assim, realmente é desafiante. Isso. E assim, é uma escolha, por isso que eu falo, é uma escolha dolorosa, difícil, né? É a escolha certa, mas o processo é doloroso. É difícil, né? Como lá no método CIS mesmo eles falam, né? O sucesso deixa pistas. Então, quando você vê Cristo e você vê os apóstolos, todos aqueles homens que venceram e que são inspirações para nós até hoje, observe o nível de renúncia que eles passaram. Ninguém é destaque no sofá tomando Netflix, quem teve a vida fácil, né? Quem teve tudo ganhar de mão beijada, quem não fez sacrifício, não é exemplo para ninguém. Não. Então,
tudo que você quer almejar na sua vida, que você quer, inclusive a própria salvação, é pela graça, mas não é de graça. Muita gente fala, não, mas Jesus pagou o preço. Sim, ele pagou o preço que você não poderia pagar, mas para você acessar isso não é de graça. Não. É através da graça, porque você só precisa crer. Mas o caminho, porque senão ele não teria dito que a porta é estreita, que o reino dos céus é tomado por esforço, que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que me ama me obedece. Se fosse só crer, tava fácil, porque até o diabo crê. Se fosse assim, o diabo tava salvo. Ele sabe mais da Bíblia que a Ele gente. sabe, o diabo tava lá, gente, quando a Bíblia foi escrita, ele sabe até os pontos, as vírgulas. Confrontou Jesus, foi com a Bíblia. Com a Bíblia, né? E as pessoas, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E aí, eu comecei a vender, a conseguir... As camisetas, comecei a vender, comecei a fazer de pouquinho, e o pessoal começou a gostar da qualidade, fui fazendo, e fui vivendo, né? E aí, eu comecei a servir ali na igreja mesmo, cantando no culto. Começou a gravar algumas músicas. Né? Aí, depois, com o tempo, as pessoas começaram a falar pra mim, por que você não grava? Por que você não grava? E eu não queria, porque eu não queria, assim... Aí começa a vir também um pouco da nosso amor demais, nossa ingenuidade até, de pensar assim, não, mas eu não quero cantar, porque vai que Deus pensa, olha o que eu pensava, vai que Deus pensa que eu só fui pra igreja porque eu queria cantar. Eu não quero que Deus pense isso de mim. Não, isso aí nós vamos conversar no outro podcast, que é muito interessante isso aí, que é um outro desafio. Eu falava, não, mas não foi, eu não me converti por isso. Aí eu tive uma resistência, né? Eu falava, e aí um dia eu orando, Deus, o que eu faço? E Deus falou, faz o que eu te criei pra fazer, só que faz pra mim. Entendeu? Eu te criei pra isso, foi eu que te criei, o dom foi eu que dei, só usa ele pra mim. Não é pecado cantar. Aí eu falei, tá, Senhor, mas como eu faço? Eu não tenho network. E eu lembro que eu tava sentado no sofá e chorando, eu não tenho network, Senhor, eu não conheço ninguém vai me indicar, como é que eu vou conseguir? E aí veio aquela paz, aquela voz de mim e falou assim, eu sou o maior network que existe. Quem criou todas as pessoas? Todas as portas, todos os reinos, todas as igrejas. Quem conhece todo mundo na face do universo, não só do planeta? Eu. Se você me conhece, basta. O sentimento foi esse. Eu não escutei essa voz, mas eu tive esse sentimento. Falei, é isso. Então, se eu conheço Deus, o resto, se ele quiser me apresentar, se ele quiser me levar, ele vai me levar. Com e certeza. aquilo me trouxe uma paz. E realmente, eu comecei a conhecer pessoas, e aí a lugares, e minha rede social começou a crescer. Eu perdi muitos seguidores quando eu me converti, por causa que eu mudou. Né? Sim. Aí depois começou a vir outros, né? E minha rede social começou a crescer, e eu comecei a fazer. Ainda está muito longe daquilo que eu gostaria, que eu quero ser, que eu vou ser, mas já teve muito avanço, sabe? Durante todo esse tempo, o Senhor cuidou de mim. Aí, quando acabou a pandemia, aí o comichão veio no meu coração, ardendo para eu ir para a Inglaterra. Eu já tinha ido na Inglaterra outras 3 vezes para fazer shows no sertanejo. Só para eu entender, e às vezes, de repente, as pessoas entenderem também. Até então... Você nunca tinha visto falar de Lucas, não conhecia Lucas, simplesmente te deu assim, vou para Inglaterra. Sim. Isso aí foi para Inglaterra através de quê? De qual que era o objetivo? O que te fez ir para Inglaterra? Pois é, porque assim, é engraçado, porque se você vê a minha família, se você vê a minha origem, você vai falar assim, essa menina é doida. E até eu acho que eles pensam isso, porque é umas coisas que não tinha, assim, fundamento. De vir de mim. Eu acredito, foi muito que veio Alguém de chegou em você e falou, vamos embora ali pra Inglaterra, que lá vai ser bom. Não foi. Como eu te falei, eu já tinha ido lá outras 3 vezes cantar sertanejo. Você já tinha ido lá, já? Nunca já tinha nem vontade de conhecer a Inglaterra. A minha vontade, na época, a primeira vez que eu fui, em 2018, fui fazer show sertanejo, era conhecer Paris, outros lugares. Nunca pensei em Londres como um lugar legal, ou que eu quisesse nem conhecer. Queria conhecer Amsterdã, queria conhecer Paris, né? Queria conhecer outras coisas. A neve lá, mas em Londres nunca tinha. Aí quando eu fui, achei linda a cidade a primeira vez. A segunda vez já senti mais ainda. Aquele sentimento foi aumentando de gostar daquele lugar. Na terceira vez eu pensei assim, gente, um dia eu ainda vou vir morar aqui. Vou vir aqui um dia. Na terceira vez, a última vez antes de eu me converter mesmo. Tava nesse processo meio que começando a ler a Bíblia, mas ainda não tava. E aí, beleza. Aí aconteceu tudo isso. E se não tivesse tido a pandemia, eu teria ido lá a 4ª vez. Porque já tava tudo marcado. Né, e teria sido completamente diferente. Mas não era o momento. E eu sempre tive muita vontade de aprender a falar inglês. Muita vontade mesmo. Não sei por quê. Tô te falando, não sei de onde nasceu. Sei de onde nasceu. Não, de Deus pra mim. Porque... Por quê? Para quê? Para aonde? Se eu sou uma tocantinense que veio lá do meio do nada e moro no Goiás, pra quê essa vontade? Se eu não moro fora, se eu não converso com ninguém que fala inglês. Então, assim, mas eu tinha uma vontade. E aí veio esse começou a arder no meu coração. Tentei tirar... Aí eu pensei assim, não, eu já fui na Inglaterra. Eu quero aprender inglês em outro lugar, vou para os Estados Unidos.
Fui tentar tirar o visto. Tentei 3 vezes, foi negado meu visto. 3 vezes. Falei, gente, não é possível. Deus não quer que eu vá pra lá, então eu vou pra Inglaterra mesmo. Enfim. E aí, aquele negócio, quando eu... Era tão forte, Marcos, que quando eu falava em Inglaterra, eu arrepiava. Dava um calor, eu sonhava, eu dormia sonhando, eu acordava sonhando, eu pensava naquilo o tempo inteiro. Quando alguém falava pra mim em Londres, eu chegava a tremer, eu falava, meu Deus, era um negócio assim que... Não tem como eu te explicar. Era um sentimento muito forte, muito forte. Interessante. E eu tinha que ir, tentei. Tinha conseguido as passagens com a empresa que queria fazer parceria. Depois, em cima da hora, faltando 10 dias para a viagem, eles deram para trás, sumiram, não responderam mais. E eu chorava, e eu, meu Deus, e começou a guerra na Ucrânia. E a minha mãe falava assim, minha filha, mas para que você quer ir para lá? Minha filha, que sossego, a guerra. Eu falei, mas a guerra é na Ucrânia, não é na Inglaterra, eu quero ir para lá. Mas por que você quer? Eu falei, não sei, eu só sei que eu tenho que ir. O sentimento era esse. Eu não sabia por que eu tinha que ir, mas eu sabia que eu tinha que ir. E eu não conhecia ninguém de igreja, eu não tinha network nenhum com igreja. Eu só tinha ido lá cantar sertanejo, eu só conhecia pessoas da época que era do secular. Não conhecia nada. Não tinha dinheiro para ir. Acabaram a pandemia, não tinha show, não fazia show, não tinha agenda. Gente, é loucura. Foi pela fé mesmo. Aí minha mãe falou, não, então você quer tanto ir, deram para trás, então quanto que é a passagem? Na época tava caro as passagens, tava R$5.000 só para ir. Aí minha mãe falou, tá bom, eu te dou essa passagem. Aí eu tinha a passagem mais 400 libras e sem passagem de volta. Não tinha dinheiro para comprar passagem de volta. E fui. Tinha uma amiga que era da época que eu tinha ido lá, que ela falou, olha, você pode ficar aqui em casa uns dias. E aí, depois a gente vê como é que faz. Aí eu fui, fiquei na casa dela uma semana. Cheguei lá, deu tudo certo, fui, entrei. Aí comecei o curso, cheguei no outro dia já comecei o curso, porque aí eu consegui o curso de inglês lá, uma parceria pelo Instagram, para poder divulgar a escola e fazer 3 meses de curso. Só que eu fui com dinheiro para passar nem um mês, gente. Meu dinheiro não dava. Eu não conhecia ninguém. Fiz amizade com um amigo que mora hoje nos Estados Unidos e ele já tinha morado na Inglaterra, só que eu conheci ele só pela internet. E ele falou, não, já morei lá, tem um amigo meu lá, vou conectar vocês, um casal de amigos. Aí conectou, eu fui na igreja. E aí ele pegou e me indicou numa igreja pequena que tinha lá na Inglaterra, né, lá em Londres. O Templo da Esperança, lembra até o pastor Diogo, uma bênção. Fui lá nessa igreja pequena, mas foi uma bênção, me receberam muito bem. Eu preguei naquele dia, cantei. E de lá, ele me indicou para outra, que 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 me indicou para outra. E eu comecei, só fui eu, levei uma mala com camiseta para vender. E um sonho, né? Uhum. E comecei. E foi essa igreja que me levou na igreja que o Lucas frequenta. Olha só. Que me levou lá para ir num culto só, de um amigo que ia pregar. Nesse dia você nem ia cantar? Não, eu fui só assistir. Assistir um culto. E era ali perto de Londres, não era em Londres ainda. E ele nem lá tava, o Lucas. O Lucas tava trabalhando esse dia, não conhecia ele. Mas as irmãs da igreja começaram, nossa, tem um rapaz aqui da igreja que combina demais com você. E eu, É um brasileiro. E eu nem dei muita moral, porque quando a gente é solteira, gente, toda igreja que a gente vai, o povo quer casar a gente. Uhum. Então você fica assim, tá bom, beleza. E principalmente é um brasileiro e outra brasileira. Né? E o pastor lá meio que ficou o conviteiro nosso, pastor Sérgio. Aí o pastor viu minha aliança aqui. Aí, você é noivo? Eu falei, não, isso aqui é a minha aliança de Jesus. Porque quando eu me batizei, eu comprei uma aliança pra ter uma aliança com Jesus eterna, né? Eu falei, não, Jesus. Ele, tá, não, beleza. Depois chamava você pra vir aqui ministrar na nossa igreja. Eu falei, tá bom. Aí quando foi uns dias depois, ele me mandou mensagem pra gente fechar uma agenda lá. Só que ele já tava com tudo de casa pensado. Ele já tinha me visto, viu o Lucas, falou. Tudo planejado. Botou o Lucas pra poder fazer o louvor no dia, pra tocar no louvor, né? E aí eu cheguei lá para ministrar, e ele tava lá, ele era músico, né, na igreja, tava servindo. E a gente se conheceu, fez amizade. E enfim, ficamos amigos e começamos a conversar. 2 meses depois a gente tava namorando. Ele me pediu em namoro, a gente tava namorando. Aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei, Senhor, mas será que era por causa disso que o Senhor queria que eu viesse pra cá, né? Porque minha intenção de ir pra lá era estudar inglês e sair na rua evangelizando e pregando pro povo. Falei, eu vou chegar com a minha camiseta de Jesus e vou perguntar, né? Do you accept Jesus? Né? Você quer Jesus? Do you want Jesus? Do you need Jesus? E eu pensei que eu ia pregar e assim, né? Mas, enfim, aí tive que voltar pro Brasil. Aí ele veio, né? A gente aí levou. As portas se fecharam lá para vocês dois, na verdade? Né? Na verdade, isso foi depois que a gente casou. Ah, tá. Foi porque vocês vieram, eu tive que voltar, depois. porque meu visto era de turista, né? Então eu só podia ficar 6 meses. Fiquei até um pouco mais que não poderia ficar, voltei. E aí, quando eu voltei, ele veio, a gente casou. Aí depois a gente voltou pra lá. Aí a gente voltou pra lá, ficou mais 6 meses.
E aí as portas lá começaram a se fechar, porque não era, né? Com certeza Deus é Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta. É verdade. E ele usa pessoas para isso, né? Inclusive, eu estava até hoje pensando sobre isso, que eu prefiro ser a pessoa que abre portas, porque quem abre a porta e quem fecha a porta é o Senhor. Mas ele usa pessoas. O que são portas? São acessos, lugares que Deus quer te colocar, te tirar. E ele usa quem para isso? Pessoas. Então, você quer ser a pessoa que abre ou que fecha portas? Porque, por exemplo, na história do povo, né, do Êxodo, tanto também a história de José, os irmãos dele traíram, né, os irmãos de José traíram ele, fecharam a porta para ele, né, e quem abriu a porta para ele? Faraó, né, mesmo o povo do Êxodo, a mesma coisa, né, o Faraó fechou a porta, mas Deus usou Moisés para abrir. Então Deus usa pessoas para abrir ou fechar portas, mas o que ele usa? O que está dentro do seu coração. Entendeu? Então, quantas pessoas nos fecham a porta? Não é porque Deus quis, não. É porque Deus sabia que o teu coração era ruim para fechar a porta. E Deus vai usar alguém do coração bom para abrir uma porta. Então, eu falei hoje para o Senhor, eu falei, Deus, eu quero ser a pessoa que abre portas. Eu não quero que o Senhor me use para fechar a porta na vida de ninguém. Eu quero que o Senhor me use para abrir portas, porque existe o libertador e também existe o aprisionador. Sabe? Então, Deus, ele vai usar o teu coração para abrir portas. E ele vai usar o teu coração para fechar portas. Tem várias situações. Deus vai te usar como ponte. Isso. De repente você tá ali, chave. por exemplo, você conhece uma pessoa e você conhece, vamos falar, você conhece um casal e conhece outro casal. Aqueles dois casais que você conhece não conhecem um ao outro. De repente Deus te usa como ponte para que esses dois casais se conheçam e depois Deus fecha essa porta para você. Isso. Aí você fala assim, como assim, Deus? Os outros dois ficam amigos e te Ficou abandonam. amigo lá e me abandonou, entendeu? Mas o quê? Deus nos usa para isso, porque ele entende que não, a forma que eu tenho de conectar esses dois casais é o Marcos. Isso. E isso vai acontecer no inverso. Tem pessoas que vai abrir as portas pra gente e depois essas pessoas vão deixar de existir nas nossas vidas, assim, tipo, vão ser passageiras, né? Só que essa é a grande vantagem da gente andar com Cristo. Porque você começa a ter isso em mente. Bom, se não deu certo, porque não era para ser. Isso. É porque Deus não quer que seja. Então você tem um conforto em cima de coisas que não acontecem. Sim, que você não precisa entender, né? Só que sempre tem essa questão que eu te falei, que Deus usa aquilo que está dentro do nosso coração. Né? Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, não é que ele pegou o coração de alguém bom e endureceu. O coração de Faraó era ruim. Era tão ruim que ele tinha mandado lá matar não sei quantas pessoas e ele não deixava o povo sair. Então, quando você recebe a palavra de Deus, você é a pessoa que endurece o coração ou que abre o coração. Porque também tem um versículo que fala, que agora eu não estou lembrado qual, que diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Tem pessoas que são assim, quando ela ouve um confronto, ela endurece. Mas tem pessoas que quando ouve um confronto, ela se quebranta, como Davi e Saul. Eu ouço um confronto, eu ouço uma direção de Deus, eu vou o quê? Endurecer meu coração ou vou abrir meu coração? Então, nós somos essas pontes, essas chaves, essas portas que Deus usa para atingir a vida das pessoas. Então, muitas pessoas lá começaram a fechar as portas para nós, e outras abriram as portas também. Foi uma bênção esse tempo que eu passei lá na Inglaterra, sou apaixonada por aquele lugar. E Deus usou pessoas com o coração endurecido para fechar portas e usou pessoas com o coração amolecido para abrir portas. Então, é só uma reflexão que eu quero trazer para as pessoas, que nesse dia de hoje ore para o Senhor, para que você seja uma ponte, para que você seja uma porta aberta, para que você seja uma bênção. Ou não até para você seja a pessoa que fecha alguma porta. Não, mas para você se for na direção de Deus, tá tudo certo. Sim, mas é isso que eu tô te falando. As pessoas que são usadas para fechar a porta é porque elas têm um coração endurecido. Todas as vezes na Bíblia que você vê alguém fechando uma porta, foi alguém que tinha uma predisposição ruim já. Os irmãos de José, quando venderam aquilo ia acontecer na vida de José, ia acontecer, mas quem foi o instrumento usado? Eu que não quero ser um instrumento ruim. Você entendeu? Senhor, que exista outro instrumento ruim para lá, eu quero ser um instrumento bom. Poderia ter sido usado assim, outras pessoas. Eu tô vivendo fases. Porque Deus, ele só vai entregar algo pra gente quando ele tiver a certeza do nosso coração. Nós não vamos nos perder. Quando a gente estiver maduro, né? Exatamente. Então, assim, ele olha pra você e fala, não, o que eu tenho pra te entregar não é pra agora. Porque se eu te entregar agora, eu vou te perder. Então, o Espírito Santo usa, às vezes, até pessoas de Deus. Porque através do Espírito Santo, essa pessoa, ela fecha o coração pra você. Por exemplo, de repente...
você poderia cantar numa grande igreja. Às vezes você vai ser, isso pode ser que isso já até aconteceu, de você ser apresentada numa grande igreja por um pastor de uma grande igreja. E de repente o pastor não abriu as portas para você. Então significa que ele tem um coração ruim? Não. Significa que o Espírito Santo falou para ele, falou, não, agora não. Entendeu? Então assim, vai usar para nós, para abrir, para fechar. Nós vamos ser a ponte. Nós vamos o que vai encontrar a porta na nossa cara. Entendeu? Então só que aí que vem a questão. Mas o que eu tava falando pra você de portas que. Tipo assim, essa porta não foi aberta, mas no caso não seria uma coisa que te prejudicasse, entendeu? Entendi. Porque tem portas que te prejudicam mesmo. É verdade. Sabe? Tem coisas que realmente te fazem mal. E pessoas são como esses exemplos que eu usei, né? Faraó, os irmãos de José, enfim, fizeram mal. Foram portas fechadas do mal. Existem portas que são para te amadurecer. De verdade. Não, você não tá pronto para estar, mas aquilo também não te prejudica. Não, beleza, eu não avancei, mas não me prejudicou. Agora, tem pessoas que são, entendeu? Que prejudicam, que faz uma fofoca, entendeu? Te desqualifica. Enfim, faz algo para você que tipo assim, te rejeita, te faz algo ruim. Se você pegar, por exemplo, o traidor de Jesus, era necessário. Sim. Né? Que a promessa se cumprisse. Né? Mas ele foi lá e escolheu o quê? Com certeza alguém que era corruptível, alguém que, né, pegou Judas e utilizou porque ele. Você entende? Seria injusto, Deus seria um Deus injusto se ele pega alguém bom, com coração voltado e fala assim, esse aqui eu vou fazer ele ficar ruim porque eu vou usar ele pro mal. Não, Deus não é assim. Ele já pegou alguém que já estava... A pessoa, ele já, na verdade, eu acredito que Deus, ele conhece o nosso futuro. Com certeza. Né? Então, ele não é que ele escolhe, ele só sabe o que vai acontecer. Ele sabe quem vai trair, quem não vai trair, ele sabe quem vai se arrepender, quem não vai se arrepender, quem vai ser salvo, quem não vai ser. Até o fim das eras, ele já sabe. Não é que ele falou assim, não, esse aqui vai ser ruim, esse aqui vai ser bom. Eu tô falando a minha visão, porque tem gente que acredita assim. Eu não acredito. Porque eu acredito que seria injusto da parte de Deus. Uma pessoa não tem escolha se ela quer ser salva ou não. Uma pessoa não tem escolha se ela é boa ou não. Uma pessoa não tem escolha se ela pode ser livre ou não. Ela é escrava obrigatoriamente? Não. Né? Jesus morreu para todos serem salvos. Não é verdade? Então, ele vai usar a predisposição do teu coração para que você seja uma bênção ou não na vida das pessoas. Entendeu? Então, essas histórias mesmo dos reis que eu estava te falando, todas são assim. São pessoas que Deus sabe. Quando as profecias mesmo que eu vejo, quando Deus fala assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E aí a pessoa fala assim, então aconteceu porque Deus falou que ia acontecer. Não, Deus só estava avisando que ia acontecer. Deus não fez alguém ir lá e matar 300 pessoas, assim. Não, ele falou, você vai ser rei e você vai fazer isso. Não é que Deus estava mandando ele fazer isso. Você vai fazer porque eu sei que você vai fazer. É a maneira que eu vejo Deus. Não, as histórias da Bíblia, a gente começa a ler e começa a ficar meio... porque porque as guerras que tinha e tudo, mas a gente vê que depois a gente vai começando a ter entendimento e falar... eu tava lendo hoje Isaías 20, onde eu acho que é 20, não, Ezequiel 20, eu acho que é 20 ou é 18, onde as pessoas falam assim pra Deus, Deus é mau, porque o pai peca e o filho que paga. Aí Deus fica bravo, usa Ezequiel pra falar assim, eu sou injusto? Não. Se uma pessoa é boa, é justa e faz a minha vontade, ela vai viver. Se ela é injusta, ela vai morrer. E se acaso ela for justa e começar a errar, ela vai morrer por causa do erro. E se ela for ímpia e começar a acertar e se arrepender, ela vai ser salva. São consequências. São consequências, exatamente. São consequências. Não sou Deus eu. pode te proteger, como ele pode deixar naturalmente as coisas acontecerem. Não sou eu que faço, é a escolha de cada pessoa. Aquele que é bom vai viver e quem não é. Então, aconteceu todas essas portas. E aí, pá. Aí eu casei. Embora. Aí você casou, conheci meu príncipe. Foi pra lá, voltou, as portas fecharam, vocês voltaram. Sim. Aí já tava casado e tal. Aí já tem muitas outras histórias que a gente pode contar, mas aí eu já não vou entrar muito nesse detalhe, né? Senão vai ficar que eu fiz uma longe. carta pra Deus, de 6 páginas, né? Pedindo meu marido como eu queria que fosse loiro, que eu queria que soubesse falar inglês, que eu queria... Aí você pensa, mas eu não fui pra Inglaterra, nunca imaginei, nunca fui pra lá pensando, eu vou arrumar um marido. E a carta bateu? 100%. 100%? Um dia eu tava meio brava com meu marido. Um dia que você ver você reclamando do Lucas, eu vou falar assim, Pode falar. Você que escreveu. Deus falou isso pra mim. Porque um dia eu tava meio brava com ele, aí eu achei essa carta, por acaso. Fui ler, aí li todinha, até me emocionei. No final eu ri. E o Espírito Santo falou no meu coração, você tem uma coisa que você não pode dizer, é que eu não fiz exatamente o que você pediu. Tá tudo aí, ó. Falei, verdade, Senhor. Do mesmo jeitinho que eu escrevi. Não faltou nada. Se ele não orou, o problema é dele. Exatamente. Ele fala pra mim, não, mas... Falei, você orou pouco. Eu orei bastante. E tá escrito, não
só orei como tá a prova aqui, ó. A prova tá escrita aqui, ó, no documento. Eu brinco assim com a Elizabeth, que eu pego e falo assim... Deus, eu entendo, foi realmente eu que pedi, porque a Elizabeth também foi assim, né? Eu dei as características. Eu entendo que algumas cláusulas eu não coloquei no contrato. Exatamente. Teve algumas coisas. Mas também, gente, não existe ninguém perfeito. Eu também não sou existe. perfeita. Então, assim, detalhes. Eu não queria... Eu queria um homem que gostasse de igreja, que tocasse violão. Menino, tudo. Olha só. Que fosse loiro, que fosse alto, que gostasse de treinar. Você tem dúvida que o que a gente pede pra Deus, Deus concede? Nenhuma dúvida. Jesus falou, eu me lembro que eu escrevi essa carta baseada nesse versículo. Acaso vocês que são maus sabem das coisas boas aos vossos filhos? Imagina o pai. Se você pede peixe, ele vai dar pedra? Não. Deus, ele tem prazer, principalmente se isso for glorificar o nome dele. Quando diz com relação a casamento, eu acredito mais ainda. Por quê? Porque o casamento é um projeto de Deus, certo? Quem vai dormir com esse homem, acordar com esse homem, sou eu. Quem vai ter que sentir a atração por ele, sou eu. Quem vai ter que aguentar ele, sou eu. Não é Deus. Se o meu casamento acabar, vai ser ruim pra mim, Deus vai continuar sendo Deus. Vai ser o maior interessado que o meu casamento dê certo é o próprio Deus também. Então, aí tem gente que fala assim, eu pedi, veio totalmente o contrário, agora eu tive que aguentar. Eu digo, não é Deus que mandou isso aí, não. Porque ele mesmo falou, se você pedir peixe, ele vai dar pedra? Não, foi você que baixou o nível, carente. Entendeu? Ou ouviu alguém que foi mandado lá, porque Deus manda de dizer, não estou aqui desqualificando o profeta. Não, não é isso. Mas o profeta, ele só tem que confirmar aquilo que você que tem intimidade com Deus, Deus já está falando com você. Tem que ser uma confirmação. E não um negócio do nada, por exemplo. Eu pedi um marido assim, e Deus vai me mandar outro totalmente diferente. Porque eu vou ser obrigada a aguentar, olhar todo dia para a cara dele e falar assim, não era nada disso que eu queria. E Deus tá lá, não tem nada com isso. E se você não pediu... Parte pra mudança. E o que ele falou? Mudança, gente, assim, tudo... Parte pra você mudar o seu esposo, porque acabou. Deus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome... separe. Tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Se você tiver baseado na minha palavra, se você tiver firme na minha palavra, aquilo que você pedir em meu nome, eu vou te dar. E eu pedi, gente, e veio, olha, melhor que encomenda. Eu queria que meu marido tocasse só violão. Meu toca sanfona, guitarra, baixo, bateria, tudo. É um homem de Deus, eu falava que tem que saber mais da Bíblia do que eu. Fala quase 4 línguas. Exatamente. Precisava falar só português direito, já fala quase 4. Entendeu? É músico, ama o Senhor, sabe mais de Bíblia do que eu. Então, tudo. Eu pedi até que não tivesse tatuagem. Não tem tatuagem, eu tenho. Aí ele falou assim, e você pediu sem tatuagem, você tem. Eu falei, você orou pouco? Eu queria sem tatuagem. Você não pediu, você não foi específico? Fala pra Elizabeth, ela vem reclamar de mim e fala, deixa eu te falar uma coisa, ninguém mandou você não orar. Eu orei. Exatamente, você não foi específico? Eu fui bem específico, eu falei, queria que não roncasse. Entendeu? Tudo. Gente, eu escrevi 6 páginas. Pode ser que com o passar do tempo, algumas coisas... Só se ficar muito gordo. Engordado. Então vamos lá. Só pra gente finalizar. Aí vocês voltaram pro Brasil e hoje... Você mais o Lucas tocam nas igrejas. Sim. Né? E vivem das camisetas que você vende. Sim. Parece que eu vi também agora que você acessórios tá vendendo também. Acessórios, né? O que é? Semijoias? Exatamente. Semijoias. Enfim, várias coisas. Cintos, vários tipos de acessórios. A gente quer ampliar agora, a gente quer também crescer a nossa empresa. Eu quero começar também a fabricar maquiagens. Top. Então, assim, várias coisas que a gente quer fazer, porque o nosso ministério é realmente para servir ao Senhor, né? Se fosse para ganhar dinheiro, a gente estava no mundo. E, principalmente, eu não falo por mim, porque cantor tem demais, né? Mas vamos falar pelo meu marido. Ele é um músico, um excelente músico. E músico bom não fica sem trabalho. No secular, não. Principalmente que toca os instrumentos que ele toca. Né? Então, se fosse para ganhar dinheiro, a gente estava no mundo. Porque no mundo paga e paga bem e não reclama. E a igreja tem muito essa coisa de... porque de graça deu, você recebeu de graça, dá de graça. Só que as pessoas não entendem que a música não é de graça. Nós vamos fazer o próximo podcast, tá certo? Vocês que estão nos vendo aí, vai ver esse próximo podcast. Porque nós vamos falar sobre isso, dessa dificuldade, né? De servir a Deus e trabalhar na obra e ainda ter que sobreviver da obra. Exatamente, porque é bíblico também. O trabalhador é digno do seu salário. Isso é um trabalho. Não é que, por exemplo, eu não agora assim, eu só vou servir a Deus se me pagar. Não, aí também não. Eu vou servir a Deus. Eu não cobro.
Eu não cobro para orar por ninguém, eu não cobro para aconselhar ninguém, eu não cobro para pregar em igreja nenhuma, nunca cobrei, entendeu? Sempre a nossa oferta é livre. Se a igreja puder dar oferta, bem, se não puder, né, a gente entende. Você leva suas camisetas. Leva as minhas camisetas, né? Ninguém é obrigado a comprar. Ninguém é obrigado a comprar também, claro. Né? E ó, gente, vou ser sincero, eu uso, aí, tá? Ó, Marcos, ó, meu eu uso. propaganda. Tô usando aqui também a minha, ó. Uma pena que teve 2 minhas que manchou. Eu não sei o que eu arrumo aí que manchou. Mas muito boa. Manchou, tanto pro dia a dia, pra academia. Muito, muito mesmo. Pra ir pra igreja. Você sabe disso, não é propaganda, não. Eu uso e aonde eu vou, eu faço propaganda. Paulo, aonde te encontra nas redes sociais? Se quiser comprar camiseta, semijoias, aonde que encontra a Paula? Bom, mais o Lucas? a Paula, gente, o meu Instagram é Paula Baluarte, né? Eu acho que a edição, né? Nosso amigo editor vai colocar aí o meu Instagram. Meu Instagram é Paula Baluarte. O YouTube também, né? No YouTube tem o testemunho completo aqui, gente. É muito, não dá pra falar. Se fosse falar tudo que a gente quer falar. Exatamente. Mas se você quer acompanhar mais, quer assistir esse podcast, outros podcasts que eu já gravei, também tem o meu testemunho no meu canal do YouTube, Paula Baluarte Oficial, tá? Entra lá. Né? As músicas, as nossas músicas gravadas estão em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Pode procurar que vocês vão encontrar também Paula Baluarte. E a nossa loja se você quer comprar as nossas camisetas, abençoar o nosso ministério, para que esse ministério, né, vá muito mais adiante, porque a gente serve, como você falou, igrejas pequenas, igrejas grandes. A gente vai fazer aquele projeto que a gente estava falando de sair nas ruas. Gostei muito do projeto, eu fiquei pensando naquilo. Vamos sair nas ruas também, evangelizando, né, levando Jesus para as pessoas. Você vai entrar no site www.baluartestore.com.br, tem as nossas camisetas, ou pelo Instagram da loja, @baluartestore. Né? Lá tem um WhatsApp, você pode entrar em contato, a gente envia direto na sua casa. Nós temos aí uma parceria com a transportadora, que o nosso preço é muito mais barato. O frete, quase qualquer loja que você comprar, mais barato que os Correios, e chega certinho. Então, entra lá que vocês vão amar a qualidade. E além de vocês terem um produto maravilhoso, onde você vai sair por aí falando, né, espalhando uma mensagem de amor, de fé, é uma marca 100% cristã, onde, né, cristã de Jesus mesmo, a gente não mexe com artigos religiosos que envolvem outras profissões de fé. A gente só trabalha com, né, com Jesus mesmo e o significado, com frases, acessórios também. Você pode abençoar o nosso ministério e levar para sua casa e presentear também uma pessoa que você ama, ampliando o reino de Deus, onde você sabe que aquela marca não está sendo usada com fins, como você falou, com coisas erradas, ou com, né, com coisas escravas, ou com um jeitinho brasileiro, com subornos, né? Na verdade, que ela é 100% voltada mesmo para o reino de Deus, para abençoar o reino de Deus. Bacana, amém. Paulo, muito obrigado. Obrigada eu. Termina aqui mais um Marcos Cast. Marcos Cast. Eu agradeço do fundo do meu coração pela sua participação. Vamos fazer outros falando de dinheiro, falando de finanças, esse meio, tá? Daqui uns dias você vai ver eles aí. Amém. Tá certo? Eu quero deixar uma palavra aqui também para o pessoal. Uma palavra do Senhor, Salmo 37, que é uma bênção. Eu sou apaixonada nesse salmo. E eu quero deixar essa palavra para você que está assistindo isso. Talvez você está com o coração angustiado, né? Assim como nós, assim como muitas pessoas, às vezes, nesses tempos de hoje, sem saber o que fazer, né? Preocupado com as suas finanças, preocupado como que você vai fazer. E você é um cristão, você é uma pessoa, uma mulher de Deus, e você está com medo. Eu quero dizer para o Senhor, para você, uma palavra de Deus do Salmo 37, a partir do verso 3, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e você prosperará. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Amém. Quando eu digo confiar, gente, é confiar, porque é uma grande diferença entre fé e confiança. A diferença do cristão firme na palavra é a confiança, não é acreditar, porque acreditar até o diabo acredita. Acredita que Deus existe, mas você precisa confiar que Ele cuida de você e descansar nisso, porque a única coisa que o Senhor nos pede é arrependimento e confiança, tranquilidade. Confia nele. Eu sei que não é fácil, é um exercício, é uma prática que você vai levar um tempo, mas nesse dia de hoje eu te peço, confia no Senhor. Seja o que for, entrega esse problema para Ele, entrega essa preocupação para Ele e descansa nele, que Ele vai te ajudar. Leia o Salmo 37 hoje. Amém. Paula, muito obrigado. E termina aqui mais um Marcos Cast. Obrigado, Mário, nosso
produtor, é que fala aí, Mário? Ele é o Severino. Nosso Severino. Produtor Severino. Tchau, tchau, gente. Tchau, Termina gente. aqui mais um Marcos Cast.